vídeo de hoje vamos falar sobre máquinas térmicas. Mas antes de começar o vídeo, já clique em gostei, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. As máquinas térmicas são máquinas que usam o calor para produzir o trabalho. Lembrando que trabalho você já viu em Introdução à Física, é a relação entre força e deslocamento. Existem vários tipos de máquinas térmicas. Elas geralmente têm um esquema, observe. Ela precisa ter uma fonte quente, por exemplo, um reator, uma fornalha, algo que contenha combustível. Essa fonte vai liberar calor, que chamamos de QQ, calor quente, e consequentemente ocorrerá o trabalho. Ela utiliza a fonte quente, produz o trabalho e perde calor. Ela cede esse calor para uma fonte fria, que seria o meio externo, que chamamos de QF, calor frio. Ele é enviado para fora da máquina com o intuito de reduzir a pressão, por exemplo, e fazer com que ela retorne ao estado inicial. Vamos falar um pouco de história. Com o desenvolvimento das máquinas a vapor, muitas das atividades que antes eram realizadas manualmente ou por animais, começaram a ser realizadas com o auxílio de uma máquina. Isso gerou mudança significativa em diversos setores na sociedade da época, principalmente na Inglaterra, que foi onde tudo começou. Denominamos esse período de Revolução Industrial. O período de Revolução Industrial foi caracterizado pela evolução da forma de trabalho. Esse período foi dividido em 3 etapas. Na primeira, o trabalho era o artesanato. O artesão fazia tudo manualmente. Conhecia os produtos, conhecia a sua produção, e aqui ainda não existiam máquinas térmicas. A produção era realizada na própria residência do artesão. Em sequência, no segundo momento, a produção passou a funcionar nos moldes da manufatura. O artesão juntava um grupo de pessoas, passava para eles seu legado e explicava como montava e produzia essas peças. Essas pessoas realizavam esse trabalho em um determinado local e era gerenciado por uma coordenação de um empresário burguês, que dividia as pessoas por setores e aumentava assim a produtividade. Terceiro e por último, temos a origem do sistema fabril, com o surgimento das máquinas térmicas, também chamado de maquinofatura, e do surgimento das fábricas, diminuindo com isso o trabalho braçal, já que os trabalhadores aqui eram contratados apenas para operar as máquinas, perdendo com isso as características do artesanato, e tendo um padrão na produção. O período entre 1760 e 1860 é conhecido como a Era do Carvão e do Ferro, devido a esses elementos serem muito utilizados. O desenvolvimento econômico ficou marcado pelo capitalismo industrial. Foi nesse período que a máquina a vapor ganhou destaque. Uma das principais máquinas a vapor foi a locomotiva. Você sabia que a primeira locomotiva a vapor usando trilhos foi construída pelo engenheiro inglês Richard Trevithick e fez o seu primeiro percurso em 21 de fevereiro de 1804. Ela era usada para o transporte de minério e madeira na Escócia. Ele combinou a invenção dos trilhos e também a do motor de vapor, e criou um motor de alta pressão. Após isso, muitos modelos e alterações foram realizados. Mas como funciona essa máquina a vapor? A locomotiva, assim como qualquer máquina a vapor, utiliza a pressão do vapor para produzir movimento. Na locomotiva, o combustível é a madeira ou o carvão, que se queima em um forno. A combustão esquenta uma caldeira em que há água, produzindo vapor, como em uma panela de pressão. O vapor ele se encontra em alta pressão. Ele sai, então, por um duto e chega a um cilindro, no qual entra por uma válvula de admissão. A alta pressão que o vapor se encontra faz com que ele entre com violência e empurre o pistão, que existe dentro do cilindro. Para retornar à sua posição inicial, o pistão faz com que o vapor que perdeu pressão saia por uma válvula de escape. O movimento dos pistões da locomotiva se transmite para as rodas por meio de um sistema biela-manivela. Bom, pessoal, quanto mais eficiente a máquina for, menor será a sua perda de energia. Quanto menos, maior será a sua perda. Porém, é impossível existir uma máquina térmica que não perca calor. E ainda essas máquinas trabalham por ciclos.
chamamos de ciclotermodinâmicos. Ela sai de um estado, passa por outro e retorna ao estado inicial. Como outro exemplo de máquina térmica, temos a caldeira. O calor que aquece a caldeira é transferido para a água dentro dela. As moléculas se agitam e ocorre a mudança no estado físico da água, que antes era líquida, passa a ser vapor. Nos dutos acima da caldeira, o vapor sairá com muita pressão. Essa pressão vai mover turbinas. Essas turbinas servirão para outras coisas dentro da indústria. Deu para entender como que acontece o trabalho ali? Bom, existe também uma outra máquina térmica que seria a geladeira e o ar-condicionado. Eles funcionam de maneiras diferentes dessas que nós vimos agora. A geladeira e o ar-condicionado fazem um processo inverso. Atrás da geladeira, por exemplo, acaba ficando quente, pois existem tubos que contêm um gás. Quando a geladeira liga, o compressor comprime esse gás e libera calor. E na sua perda, esse gás vira líquido. Esse líquido irá circular dentro da geladeira e ele se expande e volta a virar gás lá dentro. Nessa expansão, ele retira o calor da geladeira, roubando o calor da sua geladeira do que estiver ali dentro. Bom, pessoal, espero que tenham entendido como funcionam as máquinas térmicas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas histórias dessas máquinas, se vocês se interessarem como funcionam algumas máquinas dessas. E vou deixar também um conteúdo aí para vocês responderem no formulário. Não deixem de clicar no gostei, se inscrever no canal e até a próxima!